Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 17, o Papa e Francisco, na segunda parte. Na noite em que fora lida a carta de Francisco no Vaticano, em reunião com os cardeais, o ambiente ficara pesado, diante das discussões, cujo conteúdo não vale a pena mencionar, por ser desnecessário. Não dormiram bem aqueles príncipes da igreja. No entanto, o Papa, que fora mais comedido, deixando as lutas ideológicas somente para os cardeais, pôde conciliar o sono e dormir com certa tranquilidade. Inocêncio III, depois de instantes de sono, ouviu mais ou menos consciente alguém do mundo espiritual que o convidava para um passeio e ele saiu do corpo físico com certa facilidade. Andou em seu quarto com euforia, foi diante de grande espelho polido e viu sua feição. Olhou para o corpo físico e notou que este era a estampa do verdadeiro. Pensou muito, teve vontade de chorar, mas isso não aconteceu. Ajoelhou-se de gratidão, pedindo a Deus em seguida que o ajudasse nas suas decisões diante dos destinos da igreja. Do ambiente de oração, notou que estava sendo guiado por alguém e que uma nuvem esbranquiçada se foi formando ao seu lado. O brilho era encantador e essa nuvem foi tomando forma de maneira mais encantadora ainda. Era um espírito que fora papa no ano de 142 e que ficara no poder 11 anos, 8 meses e 28 dias. Era o irmão Telésforo, de nacionalidade grega, quando assumira a direção da Igreja Católica Apostólica Romana. Luzes confundiam a visão de Inocêncio III, que, quando viu aquele personagem a confundir os seus sentidos, buscou as suas vestes para beijá-las e ajoelhou-se a seus pés. Pediu chorando proteção para sua cruz, que carregava com muita dificuldade na terra a direção da comunidade católica do mundo inteiro. Telésforo, imponente e majestoso, com o olhar sereno e o coração imantado de amor em Cristo, pegou nas mãos de Inocêncio como as de uma criança e falou-lhe ao coração com brandura e carinho. Meu filho, variadas vezes tentamos falar-te pelo menos que a vida nos oferece, pelos meios que a vida nos oferece. Pedes todos os dias a Jesus para guiar-te nos caminhos certos. Pede a Nossa Mãe Santíssima para não te deixar sozinho no barco. Pedes a Deus para fazer sempre a vontade dele e não a tua. No entanto, na hora em que Deus quer mostrar-te a sua vontade soberana, a tua vaidade, Inocêncio, interrompe o curso das leis naturais. Quando Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, usa nos meios inerentes do seu amor para ajudar-te no despertar dos teus sentimentos de respeito e amor para com os outros, o teu orgulho, ou a presença de alguém junto a ti, dá outro curso às intuições. Quando Inocêncio Jesus manifesta usando de pessoas diversas para dar-te uma orientação sábia e benfeitora, para que não caias nas tentações do ouro e da usura, da prepotência e do egoísmo. Fecha as portas. Que fazer de ti agora? E ele, chorando, pediu licença para falar. E o irmão Telésforo silenciou-se. Inocêncio III falou engasgado de emoção. Senhor Jesus, não me lembro de que esses fatos tenham acontecido. Se eu soubesse, teria atendido, pois sou vosso servo. Ajudai-me a compreender esses meios pelos quais a divindade está tentando me ajudar. Sei que sou ignorante e no devido discernimento. Telésforo, sublimado pela luz do amor e pela inteligência nos caminhos da fraternidade, falou ao seu tutelado, acentuando a energia. Inocêncio, por invigilância, queimaste há pouco uma carta sabendo que essa missiva vinha de fundamentos elevados. Tu te recusaste a receber o servo de Jesus, um dos mais chegados a ele, que tem a sagrada missão de te ajudar na renovação dos princípios que abraçaste, por medo de perder o poder transitório, por pensar que um Papa faz parte da corte celestial. Recomendo-te receber Francisco e colher dele os frutos do Evangelho para restaurar a nossa igreja.
que já começa a ruir. Foste infeliz, Inocêncio, ao estimular o santo ofício, e pagarás por isso. Não penses que é com tribunais que se defende a Igreja e o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estás complicando a tua própria vida e colocando em julgo muitas vidas humanas. Foi o próprio Mestre quem nos disse que era verdadeiramente necessário o escândalo, mas acrescentou que ai daqueles que servirem de instrumento do escândalo. A tua coragem prosseguiu. Telésforo serenamente. É somente a de mandar, abusando do poder que a misericórdia divina colocou em tuas mãos. Sei que não vais cumprir o que promete sob a ação do medo. Ainda vais torcer os valores no impulso da vaidade e do orgulho que a posição te impõe. Mas verás as flores que o fanatismo te joga nos caminhos se transformarem em espinhos quando dá passagem para o lado da realidade espiritual. A morte vai chegar para ti, como chega para os que não cumprem os deveres, e a consciência é o pior tribunal, porque ela anda conosco. Antes de nos despedirmos, falo-te não como guia que é carinhoso para com o teu tutelado, mas como Senhor que exige. Inocêncio, recebe Francisco a quem desprezaste. Inocêncio III acordou assustado, chorando e gritando. Em seu socorro vieram vários padres e ele pálido. Tomou um líquido para acalmar-se, mandou chamar imediatamente o cardeal João de São Paulo, que dormia em apartamento ao lado. O cardeal veio às pressas e ouviu sua santidade narrar o sonho que tivera, dizendo: João, João, ajuda-me no que quero dizer. Tinha razão pelo que a razão me parece. Tive um sonho, não sei se foi sonho, pela clareza do que vi e ouvi. Parece que estou vendo e ouvindo ainda a figura que me falava, e caiu em pranto, após o que quedou-se em profundo silêncio. O cardeal, confundido, interrogou: O que aconteceu com vossa santidade? Por Deus, falai-me. O que quereis que eu ouça? Silenciou com respeito e continuou: É bom que chorais, porque as lágrimas poderão abrir a vossa intuição para o impulso da verdade. Desculpa, gente. Recostado em largas almofadas e coberto por coxas que davam inveja ao mais puro algodão, falou já demonstrando calma e conforto. João, o que vi é coisa muito séria. Até então estava iludido com muitas coisas referentes à vida e à morte. A nossa teologia é muito pobre no que tange à vida do céu e do modo pelo qual os anjos podem nos falar. Os nossos livros são maçantes e cheios de teorias de homem. A sabedoria desses homens é loucura diante de Deus. Os teólogos, mesmo os mais eminentes, deduzem coisas conforme as suas capacidades possam alcançar, e nós somos piores do que eles, por acreditarmos cegamente no que eles dizem e escrevem. Não duvido do que vi, nem deixo de acreditar jamais no que ouvi esta noite. João, eu vi Jesus, falei com ele e ele comigo. Foi para mim o acontecimento mais deslumbrante de toda a minha vida. E ele me falou, João, que eu recebesse Francisco, referindo-se à carta que rasgamos enviada por ele. Disse-me repetidas vezes: receba Francisco. Quando acordei, ainda ouvi as palavras cheias de amor, mas envolvidas de energia, João. João, por Deus, ajuda-me a pensar e a compreender melhor o que fazer. O cardeal João de São Paulo, satisfeito com o ocorrido, falou com alegria. Desculpai-me, vossa santidade, mas peço ambiente livre para dizer o que entendo de coisas espirituais. O que vistes e ouvistes é fenômeno natural na área do espiritualismo decente. Há mais de 20 anos eu compreendo essas coisas e tem ocorrido comigo muitos casos ignorados pelos nossos sábios e negados pelos nossos teólogos. Entretanto, eles existem. Não somos nós quem fazemos as leis. É bom que nos lembremos disso. As leis que regulam tudo foram feitas por Deus, o nosso Pai Celestial. Nós outros, por misericórdia dele, as descobrimos e, se quisermos viver felizes, devemos aceitá-las e vivê-las todos os dias. Não é o que se passa, infelizmente, na nossa casa, onde fazemos parecer que somos os únicos representantes de Deus. O nosso colégio apostolar copia certas regras aqui e ali e pressionamos as consciências para aceitá-las à força,
Onde existe a prepotência, foge o amor. Onde vigora a autoridade imposta, foge a humildade. Onde há usura, foge o desprendimento. Onde existe a violência, foge a caridade. Quando eu observei o assunto daquela carta, notei imediatamente a elevação desse homem, mesmo sem conhecê-lo. Ele é um homem de Deus que vem em socorro da nossa religião, como comprovastes pelo sonho que acabais de narrar. Pararam por instantes para que pudessem fluir mais as ideias, e falou então já tranquilo Inocêncio III. João, ajuda-me a fazer alguma coisa. Em muito poderás me ajudar, fazendo minha defesa junto aos outros. Vê se achas os pedaços daquela carta santa, meu filho, e a recomponhas para que nós dois possamos estudá-las e compreender o sentido da sua mensagem. Depois, João, traze esse homem de Deus. Busca-o onde ele estiver. Usa de todos os meios para alcançá-lo onde quer que seja, pois temos de conversar com ele. O cardeal encheu-se de alegria e pediu que ele desse por escrito aquela ordem. Inocêncio III olhou com humildade e sorriu. João de São Paulo, que nunca perdera a franqueza nessas horas, percebendo o olhar significativo do Papa, respondeu com ponderação e respeito. Santidade, sois sobremodo digno de todo o meu apreço e da minha confiança. Todavia, a casa é grande, e nem sempre as resoluções partem somente do vosso raciocínio. Os dois sorriram, e a ordem foi dada por escrito, sendo o cardeal dotado de plenos direitos para aquele mister. O Papa tinha confundido o personagem do sonho, coisa muito comum, mesmo em desdobramento consciente. Ele viu e conversou com o Papa Telésforo, e não com Jesus, como pensava. O cardeal tomou todas as providências ao nascer do sol, mandou muitos padres em busca de Francisco e seus companheiros. Alguns deles já o conheciam. Percorreram os alojamentos e feiras, sempre colhendo informações. Outros seguiram pela principal estrada que levava a Assis e logo alcançaram o grupo de homens simples e alegres cantando a glória de Deus a manifestar-se em toda parte. Efetivado o encontro, reuniram-se à sombra de uma árvore amiga e um deles transmitiu a mensagem do cardeal. Senhor Francisco, viemos da parte do cardeal João de São Paulo, que em nome de sua santidade o Papa Inocêncio III te pede para voltar. E acrescentou de maneira dramática, o que para ti, no nosso entendimento, é uma bênção do céu, sua santidade tem um pulso de ferro e nunca volta atrás quando decide não aceitar uma ideia. É a primeira vez desde que trabalho e moro no Vaticano que ele assim procede. Achamos que és um predestinado, visto o campo das tuas ideias de renovação, como ficamos sabendo. Perdoa-nos se insistimos que voltes, porém, nós achamos que deves fazê-lo. Nós três somos vigilantes da Santa Sé, e o padre José Ramos, aqui entre nós, escutou parte da conversa de sua santidade com o cardeal pela madrugada. Parece que o Papa teve um sonho relativo à sua pessoa, e nele uma voz lhe pedia que te recebeste. Sentimos que a tua missão é divina e achamos que deves voltar conosco, para que ele te abençoe. Francisco fixou os olhos no interlocutor com firmeza e disse com ponderação: Nós vamos voltar, meu irmão, em benefício do Papa. Ele está sendo culpado por muitos deslizes no que tange à atuação da Igreja. Iremos ao seu encontro não em busca de bênçãos, por ele não estar em condições de abençoar, mas para pedir a Deus que abra o seu coração, onde poderá nascer o amor. Quem dá ordens para matar, quem no silêncio do luxuoso apartamento arma ideias para a perseguição dos chamados hereges, mesmo que o sejam, quem impede seus dedos de se moverem no bem, com caríssimos anéis, quem veste roupas onde o ouro e a prata provocam a admiração dos olhares, quem ajunta tesouros e mais tesouros, aumentando a miséria e o desespero dos pobres, se por vezes abençoar, meus irmãos, certamente que as suas bênçãos poderão matar e ainda entristecer os anjos, senão o próprio Cristo de Deus. Francisco foi bem duro. E não é para menos, né? Ele tem aquela sensação de que está sendo chamado por uma pessoa que é rebeldinho, fazer defeito. Desculpa, abri a boca, gente. Ele tem aquela sensação daquele padre
altivo, né? Autoritário, prepotente, arrogante. É porque ele não viu a dimensão do sonho, né? Ele teve o contato, a pessoa não deu atenção, e aí ele colocou para aquelas pessoas aquele sentimento que ficou guardado quando ele partiu. Quando ele partiu, ele não ficou assim, tão duro nas palavras. Não é verdade? Pelo menos é o que eu senti. Né? Quando ele foi embora da frente do Papa, ele se colocou no lugar daquele espírito menos elevado. Ele foi mais tolerante. Agora aqui ele tá bem bravo, né? Porque ele colocou todas as coisas ruins que esse Papa tá fazendo. Jogou tudo no ventilador aqui. E que são coisas que as pessoas jogam para debaixo do tapete, né? Nós temos sempre pessoas em volta fazendo o nosso raio-x. E a gente faz o raio-x dos outros. Mas para fazer o raio-x próprio, entender os defeitos que nós temos, trabalhar com esses defeitos de forma que se tornem virtudes. E trabalhão danado que nós temos, hein? Francisco tinha autoridade para falar. Só estranhei que ele veio falar agora. E não no dia que ele foi praticamente escorraçado de lá da frente do Papa, né? Enfim, ele vai aceitar, ele vai até o Papa. E o Papa já está todo arrependido de ter mandado ele embora. Porque teve a influência do campo espiritual direto. A gente tem a influência direto através de amigos, direto não, indireto, né? Através de amigos, através de situações que Deus nos coloca para que a gente tenha esse contato com o plano espiritual. Sonhos, é um dizer de alguém que você mal conhece, é uma palestra que você assiste, um livro que você lê, sempre você vai ter contatos indiretos do que a espiritualidade espera de você. Aquele livro que você encontra na rua, que você começa a ler, sabe, o acaso. O acaso são oportunidades que Deus encontra de não ser acaso, mas sim proposital para que você evolua. Só que nós somos cabeça de bagre, né? A gente é cabeça dura. Aí às vezes precisa dessas conversas mais diretas. E essas conversas mais diretas, elas doem, elas machucam. O indireto não, porque faz você raciocinar para que é isso na minha vida, né? Aí cabe a você saber ou não, descobrir ou não. Mas quando é direto, você não tem para onde correr. Aí dá aquele choque. Eu acho interessante como a espiritualidade trabalha, né? Eles são pacientes, eles esperam o teu livre-arbítrio. Aí quando tá vendo que tá passando mesmo da medida, eles intervêm. A intervenção não é fugindo do livre-arbítrio, porque veja bem, eles podiam simplesmente acabar com esse papo, trazer um outro mais bonzinho, colocar na história e acabar com a Inquisição. Mas eles não acham um caminho mais curto como a resposta. Eles querem que a gente evolua por conta própria. Então, quem passa por toda essa situação de inquisição é porque está deixando o espírito refletir, o espírito está crescendo com o seu conhecimento, na busca do seu conhecimento. Poxa, mas aí a gente vai buscar o conhecimento e morre? Mas a gente não morre. É o corpo que morre. E depois vem outro, e outro, e outro, e outro. E mais conhecimento, porque você adquiriu o conhecimento. Então, a gente não tem mesmo que temer de nada, a gente só tem que agradecer, procurar segurar na mão de Deus mesmo, procurar andar direito, fazendo as coisas certas, corretas, e para saber a gente só olha para Jesus nessa hora. Será que Jesus faria? Ah, faria, então eu também posso fazer. Ah, ele não faria não, então eu também não posso fazer, né? É isso. A reflexão que a gente tira para nós, para o nosso dia a dia, é bem essa. E existe um amparo espiritual, mas nem sempre a gente está preparado para ele. A gente não aceita. Aí tem esses que são mais diretos, e aí se a gente não aceitar, não foi pelo amor? Aí vai pela dor, né?